brasileira. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de ciências, nas páginas 208 a 211. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos musicais. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre como eram produzidos os sons e hoje nós vamos falar sobre os instrumentos. Observe a fotografia a seguir. As orquestras sinfônicas são formadas por diversos músicos que tocam diferentes instrumentos musicais. De maneira geral, esses instrumentos podem ser de corda, de percussão ou de sopro. Aqui nós temos a imagem da apresentação da Orquestra Sinfônica Bavária em Budapeste, na Hungria, em 2011. Os violinos, os violoncelos e os contrabaixos são exemplos de instrumentos de corda. Nós temos outro, o violão, a guitarra. Neles, o som é produzido pela vibração de suas cordas, realizada com as mãos ou com arco. O tamanho e a espessura das cordas variam, resultando em diferentes sons. O violino possui cordas mais finas, que ao vibrar emitem um som mais agudo, fino ou alto. O contrabaixo tem cordas mais grossas que, ao vibrar, produzem um som mais grave, grosso ou baixo. Então, nós temos aqui uma pessoa tocando violino e uma pessoa tocando contrabaixo. Então, agora, nós vimos, os instrumentos de corda. Nós vamos ver agora os instrumentos de sopro, que são aqueles que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior desses instrumentos. Essa vibração ocorre quando o músico sopra o instrumento. Sons mais graves ou mais agudos são produzidos alterando o tamanho da coluna de ar. Isso é feito por meio de chaves no lado externo do instrumento, como nos saxofones e nas trompas, ou pelos orifícios, como nas flautas. Então, aqui nós temos duas imagens representando os instrumentos de sopro. Aqui é o saxofone e aqui é a flauta doce. Então, nós temos as chaves, que são esses conchetezinhos, como se fossem botões, e os orifícios, que são esses buraquinhos na flauta doce. Já os instrumentos de percussão apresentam estruturas para serem percutidas com baquetas ou com as mãos, como peles ou placas de metal ou de madeira. Então, aqui nós temos os exemplos de instrumentos de percussão. Os tambores têm uma membrana que vibra com a batida das baquetas ou das mãos, produzindo os sons. O xilofone possui placas de madeiras ou de metal que vibram quando são batidas. Depois vocês podem estar lendo esse texto sobre os instrumentos musicais eletrônicos, tá bom? Depois vocês vão ver aí que nós temos alguns tipos de instrumentos que podem ser utilizados também. E nós vamos dar continuidade nas atividades na página 211, tá bom? Então, vamos na leitura. 1. Leia o texto abaixo. A flauta pan é um instrumento musical formado por um conjunto de tubos com diferentes comprimentos. Esse instrumento é comum em diversas tribos indígenas brasileiras e geralmente é feito de bambu. Letra A. Assinale a opção correta. A flauta pan é um instrumento de percussão, sopro ou corda. Então, com base no que a gente já aprendeu, a flauta pan, que é essa flauta aqui, ela é um instrumento de percussão, sopro ou corda. Vocês vão marcar X na opção correta. Letra B. Dependendo da resposta de vocês, como as ondas sonoras são produzidas no tipo de instrumento musical que você assinalou no item A? Se vocês assinarem percussão, como que acontece a percussão que a gente acabou de ler?
Se for sopro, como que acontece? E se for corda, também eu quero que vocês escrevam como que acontece. Na letra C, vocês vão fazer uma pesquisa e pintar o quadro das opções corretas. O tubo de maior comprimento produz um som mais agudo ou mais grave? O que vocês acham? Vocês vão observar bem. Podem estar pesquisando na internet, tá bom? O tubo de menor comprimento produz um som mais agudo ou mais grave? Letra D. Cite o nome de outro instrumento que pertence ao mesmo grupo que a flauta Pan. Então, vocês vão olhar. Se for instrumento de percussão, vocês vão ver qual que corresponde. Vocês vão colocar mais alguns nomes de percussão aqui, de instrumentos. Se for de sopro, vocês vão colocar outros nomes de instrumentos de sopro. E se for instrumento de corda, outros nomes de instrumentos de corda, tá? Então, prestem bastante atenção. A flauta Pan, ela é um instrumento que ela é formado por vários tubos. Então, vocês vão olhar bem e vão ver qual é. Acertando a opção, vocês vão responder a letra C e a letra D. Tá bom, turma? Por hoje é só. Grande beijo!